Nossa República conversa essa semana com o jornalista, escritor e político brasileiro, dono de uma extensa lista de serviços prestados ao Brasil. Foi ministro da Defesa, foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, foi ministro do Esporte no período em que se realizou a Copa de 2014 no Brasil. Como deputado federal, relatou um dos mais importantes diplomas legais do país, o Código Florestal Brasileiro, uma referência para o mundo. Ministro Aldo Rebelo, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar deste programa que vai ao ar aqui para todo o estado de Mato Grosso. Muito obrigado, Mauro. Um abraço para você e um abraço para os internautas e telespectadores. Ministro, eu queria começar, tem muita gente nova que não acompanhou a sua trajetória, que é uma vida dedicada ao Brasil, desde deputado federal, depois 3 vezes ministro de Estado. Poucas pessoas ocuparam 3 vezes ministérios diferentes, né? O senhor foi ministro da Defesa, o senhor foi ministro de Ciência e Tecnologia, o senhor foi ministro de Esportes naquele período da Copa do Mundo de 2014 e atuou fortemente para que a Copa pudesse acontecer no Brasil. E o senhor, eu reputo como uma das coisas mais importantes... E foi ministro da coordenação política também, Mauro. Isso, no começo do governo Lula, né? Do primeiro mandato do Lula, né? Mas eu reputo como uma das coisas mais relevantes que o senhor fez foi a relatoria do Código Florestal Brasileiro, que é um dos instrumentos legais, um dos diplomas legais mais importantes que esse país tem na linha de preservar o meio ambiente e compatibilizar o crescimento sustentável, quer dizer, fazer essa conexão entre o desenvolvimento e a preservação. E um estatuto que é extremamente rigoroso. Eu queria, ministro, que a gente começasse falando dessa sua história. O senhor é alagoano, como é que o senhor chegou na política? Aliás, alagoano tem uma sina, né, de ser político. Impressionante isso, né? Como nós temos personalidades importantes no Brasil, na política brasileira, que têm origem lá na Alagoas. Mas o senhor foi deputado federal por São Paulo. Como é que foi essa sua trajetória para quem não teve a oportunidade de acompanhar a sua carreira? Um abraço, Mauro, mais uma vez, e muito obrigado. Mauro, eu nasci no interior de Alagoas, estudei no colégio agrícola, fui alfabetizado numa escola rural, minhas raízes são rurais, minha família é do campo. E depois eu fui para a universidade e entrei no movimento estudantil, aí fui diretor do Centro Acadêmico de Direito, lá da Universidade Federal de Alagoas. Depois fui presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e vim para São Paulo. Em São Paulo, eu fui vereador aqui na capital, e depois eu fui deputado federal por São Paulo por 6 mandatos, exatamente. E durante esse período, eu ocupei 4 ministérios, fui ministro de 4 pastas diferentes no governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Fui presidente da Câmara dos Deputados, fui líder do governo e fui relator de matérias assim, muito difíceis, como a própria matéria do Código Florestal. Era uma matéria difícil. Fui relator da lei dos transgênicos, que foi uma lei também da época do governo do presidente Lula, que eu era líder do governo. E essas coisas foram acontecendo naturalmente. É claro que a minha experiência, a minha formação foi mais no movimento estudantil. Ali é onde houve uma demanda para você desenvolver certas habilidades e certas capacidades políticas, porque você lidava com muitos grupos, muitas tendências dentro do movimento estudantil. E nós éramos desafiados, né, a trabalhar para compor, unir
forças muito heterogêneas dentro do movimento. Só para situar aí o nosso telespectador, a pessoa que, o internauta que nos acompanha, Aldo Rebelo foi deputado federal de 2091, quando se elegeu pela primeira vez, e foi deputado federal até 2015. Né? É uma carreira e tanto, né? E nesse período ocupou 4 ministérios. Eu falei inicialmente 3 ministérios, mas teve o de articulação política, que também tinha status de ministério. Agora, eu vou chamar de ministro, porque com esse currículo é impossível chamar o senhor de jornalista, de qualquer... O senhor tem um carimbo aí, né, por conta desses serviços que o senhor prestou ao país. Ministro, o senhor tem uma história longa com o PCdoB, desde o movimento estudantil, e foi deputado pelo PCdoB, e o senhor, naturalmente, com essa ideologia mais à esquerda, o senhor sempre assumiu um discurso profundamente nacionalista, muito comprometido com as coisas nacionalistas, e o senhor travou embates contra a privatização, contra uma série de situações que aconteceram no Brasil, né, caminhando mais para esse lado da esquerda. No entanto, o senhor hoje tem posições um pouco diferentes com relação à Amazônia, com relação à própria exploração da Amazônia. Eu queria que a gente batesse um papo sobre isso, entendesse essa trajetória política, como é que o senhor caminhou ideologicamente ao longo desse tempo todo. Quando eu militava na esquerda, a esquerda era nacionalista. Eu era menino e participei. Tinha um movimento chamado MDA, Movimento de Defesa da Amazônia. Isso final dos anos 70. Esse movimento já existia no Brasil inteiro, em São Paulo. Eu era do movimento estudantil e levamos o senador Evandro Carreira, que era um senador do Amazonas, exatamente para falar sobre o tema da Amazônia. Quando eu estava no PCdoB, eu fui relator do Código Florestal, defendendo a agricultura do Brasil, a pecuária. No PCdoB, eu fui relator da Lei dos Transgênicos. No PCdoB, eu escrevi um livro sobre a questão indígena e sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, com posições políticas. Aliás, eu era ministro do presidente Lula, defendi essas posições dentro do governo, critiquei a atuação das ONGs dentro do Ministério do Meio Ambiente quando era ministro, e quando era ministra, a ministra Marina Silva, eu fiz essas críticas. Agora, a esquerda, uma parte dela, mudou de posição, abandonou as bandeiras nacionalistas por essas bandeiras da moda. Você não viu agora o caso dessa moça que veio aqui no avião da FAB falar de racismo, criticar São Paulo, criticar a torcida aqui de um time de futebol? Ou seja, para eles, importa hoje muito menos a ideologia e o nacionalismo, importa muito mais a biologia, a cor da pele, o gênero, a raça, a orientação sexual. Isso virou muito mais importante do que o país, tá certo? Então essa gente financiada por ONGs e por fundações americanas para dividir o Brasil, para fragmentar o país, abandonou as bandeiras nacionalistas. Eu não abandonei, tá certo? Eu penso do mesmo jeito que pensava quando militei nos partidos de esquerda, defender o Brasil, ser nacionalista, defender a Amazônia, a nossa cultura, a nossa memória, a nossa história, os nossos valores. Porque há 200 anos que o mundo é assim, é um mundo dividido entre o nacionalismo dos poderosos e o nacionalismo dos fracos, dos que se defendem, que é o nosso, ou não é assim que o mundo funciona até hoje? São dois nacionalismos, um agressivo, dominador, e o outro defensivo, para proteger a sua economia, a sua cultura, a sua língua. É isso que nós somos. E eu, naturalmente, como aprendi na escola a defender o meu país, continuo fazendo isso até hoje, defendendo os pobres, defendendo o povo, defendendo o Brasil e defendendo a democracia. O senhor falou muito aí da questão da Amazônia e do papel da Amazônia e de como é que o senhor vê essa questão da sustentabilidade.
E o senhor, claro, com a autoridade de quem relatou o Código Florestal Brasileiro, pode falar bastante. Mas eu percebo, ministros, e se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. A gente ouviu um discurso muito parecido do ex-presidente Bolsonaro em relação à Amazônia, no sentido de dizer, não, isso aí é o problema, são as ONGs, o problema a Amazônia tem que ser explorada, tem que ter garimpo, tem que ter espaço, etc. O senhor se aproxima ideologicamente mais à direita ou não? Assim, em termos de pensamento, eu queria só que a gente explicasse isso para a gente poder entender de forma muito clara, muito transparente aquilo que o senhor pensa. Mauro, o nacionalismo não é uma redoma cercada por uma muralha da China. Eu fui várias vezes à Amazônia, sabe na companhia de quem? Do presidente, deputado Jair Bolsonaro, e do deputado José Genuíno. Nós fomos porque nós tínhamos interesse pelo tema da Amazônia, pelo tema da defesa, e fomos. Aliás, o deputado Genuíno, o deputado Bolsonaro e eu viajamos nos navios da Marinha, dormimos nos hotéis de campanha e de trânsito do Exército na Amazônia, porque era do nosso interesse. Então, o nacionalismo não cava um fosso entre as pessoas, não ergue muro entre as pessoas. O nacionalismo é a mais ampla comunhão que as pessoas podem ter, que é o interesse nacional, que pode reunir todas as raças, todos os credos, todas as classes, o desenvolvimento do país, a soberania econômica, científica, tecnológica, cultural. Isso une amplamente o Brasil. E nós, na época que participávamos da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, tínhamos esse interesse comum. E lá estávamos, estava o deputado Bolsonaro, estava o deputado Genuíno. Aliás, tem fotos, deve estar disponíveis na internet, essas fotografias das nossas viagens pela Amazônia. Então, o nacionalismo não é para dividir o país por raça, é para dividir o país por gênero, não é para dividir o país por orientação sexual, porque o Brasil é de todos. O nacionalismo é para unir o Brasil em torno do desenvolvimento, da redução das desigualdades, da valorização da democracia. Quando o senhor fala, eu li um pouquinho da questão, da argumentação do seu livro, o senhor está trabalhando o Quinto Movimento, que é um livro que está disponível na Amazon, de forma gratuita, é só baixar o e-book, que a gente vai conhecer um pouco mais aí do pensamento do ministro Aldo Rebelo. Ministro, quando o senhor fala da Amazônia, das ONGs e do nacionalismo, há sempre um discurso de que os países do primeiro mundo têm muito interesse na Amazônia e por isso interferem, pressionam muito os governos, os diversos governos brasileiros, no sentido da preservação. Como é que o senhor vê essa questão? Vamos tentar afunilar aí para entender melhor. Mauro, a Amazônia começou a ser disputada antes de ser conhecida, antes de ser descoberta. Quando os espanhóis e os portugueses fizeram aquele Tratado de Tordesilhas, que nós estudamos já no curso primário, ou pelo menos estudávamos, que era a divisão do mundo entre o Império Colonial Português e o Império Colonial Espanhol, eles não conheciam a Amazônia. E por que é que o português quis fazer o meridiano de Tordesilhas, trazendo das ilhas de Cabo Verde, de 100 léguas para 350 ou 360 léguas a oeste de Cabo Verde? Era para alcançar essas terras que hoje são conhecidas como a Amazônia, que eles não conheciam, mas desconfiavam. A partir dali, esse Tratado de Tordesilhas é de 1494, e ele foi tão importante que o rei da França, que era primo do rei de Portugal e primo do rei da Espanha, ficou contrariado pela divisão do mundo entre os seus primos, que pediu a sua assessoria, onde era que estava, no testamento de Adão, escrito que o mundo era para ser dividido entre os dois primos, o português e o espanhol. Então, ali a Amazônia já começou a ser cobiçada.
Quando você olha a fronteira norte do Brasil, você vai ver as 3 Guianas, não é? A francesa, a holandesa no meio, que é o Suriname, e à esquerda você vai ver a Guiana inglesa, onde hoje se descobriu esse petróleo da margem equatorial. Você acha que os ingleses, os holandeses e os franceses, que eram os grandes impérios coloniais do século XVIII, XVII, estavam apenas querendo aquelas Guianas? Não, eles queriam a Amazônia toda. É que não foi possível, porque Portugal defendeu a Amazônia com muita competência diplomática e militar. Aliou-se com os índios. O Pedro Teixeira, um militar português, que fez a primeira viagem de Belém até Equador, até Quito, lá no Equador, ele foi acompanhado de 2.000 índios armados de arco e flecha, índios canoeiros, índios remeiros. Ou seja, Portugal ali semeou unidades de missões religiosas que deram origem a essas cidades da Amazônia. E todas elas tinham fazendas. Os jesuítas tinham 130 mil, 150 mil cabeças de gado só na ilha do Marajó. Os jesuítas tinham fazenda do Marajó até Tabatinga, na fronteira com o Peru. Os mercedários também tinham, os franciscanos também tinham. Então foi por isso que Portugal prevaleceu. Mas a cobiça está ali, aos nossos olhos, as Guianas. Eles queriam, era toda a bacia do Amazonas, só que não foi possível. Foram expulsos da margem do rio Xingu, do rio Tapajós. Teve muita luta para Portugal proteger e deixar como herança para o Brasil a Amazônia. Aliás, em dezembro eu recebi uma proposta de uma editora do Rio de Janeiro para escrever um livro sobre a Amazônia. E por conta desse livro passei 4 meses recentemente na Amazônia, percorri toda a Transamazônica, desci pela 163, a partir de Miritituba, lá de Itaituba, desci pela 163, percorri uma parte do Mato Grosso, principalmente aquela região norte, que é também a Amazônia, para demonstrar que há um governo paralelo das ONGs na Amazônia. Essas ONGs financiadas do exterior têm um papel importante na Amazônia. Porque eu falei do passado, da história, da cobiça, das tentativas de espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, de ocupar a bacia do Grande Rio, do Amazonas. Mas é preciso tratar do presente. Onde é que fica a maior fronteira mineral do mundo? Na Amazônia. Um geólogo com larga experiência na região traduz a riqueza mineral da Amazônia numa frase, que é também uma pergunta. Ele pergunta: o senhor conhece a tabela periódica? Aí você responde: conheço. E ele emenda: pois tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Porque a Amazônia foi fundada, pelo menos uma grande parte dela, foi formada num período chamado pré-cambriano. Esse período coincide com a formação dos depósitos minerais no planeta Terra. E esses minerais estão associados. Onde você tem cobre, você tem ouro, você tem tungstênio, você tem nióbio, você tem fósforo, você tem fosfato, você tem cassiterita, você tem tudo associado, tanto que aquela reserva, chamada RENCA, Reserva Nacional de Cobre, é Reserva Nacional de Cobre e associados, porque esses minérios aparecem associados. Então, ponto número 1, você tem a maior fronteira mineral do mundo na Amazônia, um mundo que carece cada vez mais de minérios, porque não tem transição energética, nem energia verde, isso tudo é conversa fiada se não tiver minério. Não tem bateria de carro elétrico, não tem energia eólica, não tem energia solar, se não tiver minério. Segundo, você tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo. Todo mundo diz que a indústria do futuro está na biodiversidade. A indústria farmacêutica, a indústria química, a indústria de cosméticos, a indústria de alimentos, a indústria de energias renováveis, tudo depende da biodiversidade. Onde é que está a maior reserva de biodiversidade do mundo? Na Amazônia. Aí você tem um terceiro fator na Amazônia, é a maior reserva de água doce do mundo. O rio Amazonas sozinho responde por 20% da vazão de água doce de todos os rios do planeta. Reúne os rios da Ásia,
da Europa, dos Estados Unidos, os grandes rios, o Nilo, o Mississippi, o Rio Amarelo, o Rio Azul, o Rio Danúbio, o Rio Volga, todos eles juntos representam uma fração do que é o Amazonas. Ou seja, o Amazonas sozinho responde por 20% da água doce do mundo, de tal sorte que a vice-presidente dos Estados Unidos, em uma palestra lá numa universidade ou num ato político, disse: olhe, esqueçam a guerra do petróleo. A guerra do petróleo é uma guerra do passado. A guerra do futuro é a guerra pela água. Ela proclamou a guerra pela água. Ora, se a guerra do petróleo era a guerra de quem precisava de petróleo contra quem tinha petróleo, como vai ser a guerra pela água? Quem é que tem água no mundo para ser cobiçada por quem não tem água? O Brasil. Então nós precisamos estar muito atentos. E em quarto lugar, além da fronteira mineral, da biodiversidade e da água, nós temos a maior reserva de floresta tropical do mundo, tá certo? Que pode nos oferecer de tudo, inclusive uma próspera indústria florestal boicotada e bloqueada. Então a Amazônia está bloqueada por ONGs, pelo Ministério Público, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério dos Povos Indígenas, pela FUNAI, pelo IBAMA, associadas essas entidades a interesses internacionais das ONGs. Por quê? Porque essa é a maior alavanca que o Brasil tem para prosperar, para se desenvolver, sem precisar destruir o meio ambiente que está lá. Ô, meu amigo Mauro, se você pegar alguns países europeus, vamos pegar alguns grandes países. A França, que tem 500 mil quilômetros quadrados. A Alemanha, que tem 300 e poucos mil. A Inglaterra, que tem 130 mil. Aí você põe mais aí a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca. Se você reunir todos esses países, retirar toda a agricultura, toda a pecuária, todas as cidades, toda a infraestrutura, transformar todos esses países em mata, só o estado do Amazonas sozinho vai ter mais mata do que esses países todos reunidos. Porque o estado do Amazonas tem 95% do seu território coberto de vegetação nativa. E 90% disso é floresta. Tem outros campos, mas é floresta. A França, a Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suíça, tudo junto não tem. Estou falando tirando tudo que tem lá, deixando só mata. Não tem o que tem o estado do Amazonas, o estado de Roraima, que tem 224 mil quilômetros quadrados, 95%, 94% dele é floresta. O Amapá do mesmo jeito. Então você vai querer sentar o Brasil no banco dos réus? O país que fez a transição energética que o mundo está discutindo, Mauro, o Brasil já fez. Você sabe qual é a matriz energética do Brasil? 80% dela é renovável. 60% é energia hidrelétrica, 11% é energia eólica, dos ventos, 10% é energia de biomassa aí, de soja, de biomassa de milho, de álcool, de tudo. 80% é renovável. Sabe qual é a matriz energética do mundo, meu prezado Mauro? A matriz energética do mundo é o contrário, é 80% de petróleo, gás e carvão. O Brasil só usa 15% de petróleo na sua matriz energética, de petróleo e gás. O mundo usa 80%. Nós já fizemos a nossa transição energética e estamos sentados no banco dos réus. Da questão do clima, não é inaceitável. É porque nós temos um governo cúmplice e incompetente que não defende os interesses do Brasil no exterior. Ministro, a propósito da sua defesa, compreendo, acho que a sua visão sobre certo aspecto é absolutamente correta, mas nós temos uma realidade que é preciso, e é sobre essa realidade que nós acabamos sendo acuados. Nós temos a invasão da Amazônia de diversas áreas, em diversos estados, pelo garimpo, e não é um garimpo sustentável, muito pelo contrário, é um garimpo extremamente destrutivo, que não considera os aspectos elementares, que não respeita as terras indígenas. Nós temos o narcotráfico. Eu queria depois, o senhor escreveu esse livro, e eu sei que o senhor tratou também
desses estados paralelos que existem na Amazônia, e o próprio desmatamento para efeito da agricultura, o desmatamento ilegal para retirada de árvores que não, enfim, de uma forma equivocada, né? Então nós temos um dilema interno que é resolver a questão da sustentabilidade na Amazônia. Me parece que enquanto a gente continuar permitindo atrocidades, o mercúrio, o desmatamento ilegal, a destruição dos rios, etc., nesta região, nós vamos continuar sendo réus de qualquer lugar do mundo, de qualquer estado fora do Brasil, né? Me parece que isso é uma lógica que precisa ser invertida. O senhor defende uma tese, me parece muito correta, mas pressupõe que a gente faça tudo de uma maneira correta, né? Que a gente explore as florestas com o manejo correto, com o replantio, com etc., uma série e é possível fazer isso, porque a gente tem uma indústria madeireira florestal que age de uma forma absolutamente correta, ao mesmo tempo como a gente tem as serrarias ilegais, etc., que agem de forma ilegal. Nós temos uma produção da floresta, de produtos florestais naturais, que precisa ser melhor explorada, enfim. Agora, é preciso saber como é que faz isso, ministro. Como é que você explora cobre, ouro, etc., etc., de forma sustentável, sem prejuízo ambiental? Mauro, em primeiro lugar, o crime não é um monopólio da Amazônia. Eu estou falando com você aqui de São Paulo. Eu moro nos Jardins, que é um bairro de classe média. Aqui as pessoas se negam a sair de casa depois das 18 horas, senhoras principalmente, porque podem ser assaltadas, tomam o celular, podem ser sequestradas. Aqui tem mais de 1 milhão de motocicletas, eu moro perto de um hospital, os médicos dizem que os pacientes não dormem direito porque tem 1 milhão de motocicletas com o escapamento aberto, promovendo um ruído que as professoras têm que parar a aula para deixar a motocicleta passar com o escapamento aberto. Aqui tem tudo quanto é tipo de crime, basta olhar os jornais aqui na cidade de São Paulo. Então agora o seguinte, quer dizer que o crime acontece na Amazônia, o crime acontece no Brasil inteiro. A impunidade está no Brasil inteiro. A incompetência do Estado para reprimir a criminalidade está no Brasil inteiro e não apenas na Amazônia. Ponto. Mauro, eu era presidente da Câmara dos Deputados em 2006, quando o presidente Lula enviou um projeto de lei denominado Estatuto do Garimpeiro. Qualquer pessoa pode buscar na internet, põe na internet Estatuto do Garimpeiro. O que é que vai ver lá? No artigo, sei lá, segundo ou terceiro, estabelecendo a razão desse estatuto para regulamentar a profissão e a atividade do garimpo. Manda, inclusive, priorizar o garimpo, tanto o garimpo individual, quanto o garimpo familiar, quanto o garimpo em associação ou cooperativa. E por que o governo mandou esse projeto? Em primeiro lugar, exatamente para regularizar da atividade, coibir o uso de substâncias nocivas ao meio ambiente. Porque depois de regularizada, vai ter uma inscrição, vai ter um CPF, um CGC e o órgão ambiental para fiscalizar, porque vai saber aonde é que está a atividade. Segundo lugar, para promover a proteção social do garimpeiro, que é uma extração da população muito humilde, são nordestinos, sobreviventes, pessoas pobres, que quando se aposentam não têm direito a nada ou não têm aposentadoria e que a regularização iria proteger socialmente esse tipo humano que é o garimpeiro. Em terceiro lugar, porque a regularização da atividade iria obrigar o pagamento de impostos, da contribuição sobre a atividade mineral, que 65% dessa contribuição fica no município, onde acontece a mineração, que é na Amazônia, que são os mais pobres do país. A Caixa Econômica poderia comprar o ouro ou o minério, seja lá o que for, e recolher as divisas. O Estado recolher os impostos.
Tudo isso seria possível se fosse regularizada a atividade da mineração e do garimpo. E essa lei foi aprovada em 2008. Está aí o Estatuto do Garimpeiro, que manda priorizar essa atividade, porque ela é socialmente mais avançada do que você entregar a mineração a uma empresa multinacional ou uma grande empresa, mesmo brasileira. Agora, por que é que isso não avançou? Por que é que a lei que manda estabelecer as chamadas reservas garimpeiras, com fiscalização ambiental, por que é que isso não foi feito? Por causa do bloqueio das ONGs, porque ninguém quer nada de atividade econômica na Amazônia. Então, o garimpo não tem que ser necessariamente uma atividade criminosa. A cidade de Cuiabá foi fundada por garimpeiros. Quem eram os bandeirantes, se não eram garimpeiros? O que é que eles foram fazer aí? Eles foram atrás do ouro do rio Cochipó, aí do lado de Cuiabá. Eles fundaram Cuiabá, eles fundaram Curitiba, eles fundaram Florianópolis, eles fundaram Sorocaba. Aliás, os que fundaram Cuiabá saíram de Sorocaba. Era atrás de ouro. Essa gente foi atrás de ouro. Os garimpeiros ajudaram a expandir a fronteira do Brasil, que eram esses bandeirantes. Nós vamos ter uma atividade em criminoso porque uma ONG francesa, ou europeia, ou alemã, ou norueguesa quer criminalizar essa atividade. Nós vamos empurrar essas pessoas para onde? Para o narcotráfico? Porque na Amazônia eu vi, tá certo? A Polícia Federal, o IBAMA, o Ministério Público, a FUNAI, a Força Nacional, esse aparato repressivo, para ir atrás de um sujeito que está tentando sobreviver com garimpo, criando uma vaca, plantando uma roça, enquanto que narcotráfico está tomando conta da Amazônia, o governo paralelo do narcotráfico. E você acha que esse aparato repressivo é para ir atrás do narcotráfico? Não é, Mauro. É para ir atrás de quem está tentando sobreviver de forma correta. Então, o governo que fiscalize, que puna quem comete crime na Amazônia, mas que não impeça a população de sobreviver, porque sem alternativa, isso vai alimentar a mão de obra do narcotráfico. O senhor falou um assunto super importante, que é a questão do narcotráfico na Amazônia. Aliás, tem sido objeto de reportagem, de reportagens especiais, mostrando o quanto a Amazônia está sendo utilizada pelo narcotráfico para exportar, para levar drogas ilícitas para os Estados Unidos e a Europa. O senhor esteve lá, o senhor está acompanhando essa situação. Como é que o senhor vê essa questão do narcotráfico? O senhor já falou um pouquinho no bloco anterior, e depois eu quero retomar para a gente falar sobre o marco legal da demarcação das terras indígenas. Mauro, eu conheço bem a Amazônia, visitei muitas vezes, fui ministro da Defesa, me deparei com essa situação. A Amazônia tem pelo menos 20 mil milhas navegáveis. Quem quiser calcular o que são 20 mil milhas navegáveis, e sem nenhum tipo de proteção, porque tem uns barcos patrulhas da Marinha, mas que não conseguem cobrir a vastidão de águas interiores existentes na Amazônia. As polícias militares não têm esse aparato. E quando tem um aparato, é voltado para reprimir a atividade econômica. Você vai em Altamira, onde eu fiquei lá 3 meses, anda lá na cidade, vê as pichações do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho, da Família Norte, de 100 metros tem pichação do crime organizado, disputando ali a cidade e as rotas do tráfico. Aí você vê lá o aparato repressivo. Você passa no galpão da Força Nacional, no galpão da Polícia Federal, no galpão da FUNAI, no galpão do IBAMA, está cheio de viaturas, helicópteros. É para combater o crime organizado e o narcotráfico? Não. É para ir atrás do garimpeiro, é para ir atrás do criador de vaca, é para ir atrás do plantador de cacau, de milho, de feijão, de arroz. Essa é a situação que nós temos na Amazônia. Portanto, é preciso que se reoriente. Diz que vai criar não sei quantas bases lá na Amazônia. Para quê? É para preencher essa agenda do clima, do meio ambiente, das ONGs. Aliás, a primeira medida foi apresentar essa proposta para as embaixadas europeias. Isso é inaceitável, pessoal. Por favor. Ou seja, é o próprio Estado brasileiro se submetendo a essa agenda. Agora, no Dia da Amazônia, que foi no dia 5 de setembro, o presidente da República anunciou uma série de medidas para a Amazônia. Sabe quais eram as medidas? As medidas eram
mais terra indígena, mais unidade de conservação e mais confisco de área produtiva. E os 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, com os piores indicadores sociais, os piores índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, de doenças infecciosas, os piores índices de saneamento básico, de água tratada. Não houve uma medida do Ministério da Saúde, da Educação, das cidades. Não, é só a agenda das ONGs. Ou seja, isso é uma coisa inaceitável. Tem 30 milhões de brasileiros vivendo aí, pessoal. É mais do que a população do Paraguai e do Uruguai juntas, mais do que o Chile, mais do que Portugal. Como é que o Brasil pode tratar os brasileiros da Amazônia como se fossem inexistentes? Só tem agenda para as ONGs. É só para demarcar mais terra indígena, onde tem minério e onde tem área produtiva, mais unidade de conservação. Isso tudo tutelado por organizações não governamentais financiadas do exterior. A mesma coisa acontece com esse marco temporal. Ontem eu estava conversando com um amigo de Santa Catarina. Eu tenho dito, vocês acham que essa questão do marco temporal, que agora o Supremo não é mais o Tribunal Constitucional da Nação. O Supremo é a própria Constituição. E, em certos casos, o Supremo decide que a Constituição não é mais constitucional. Porque o marco temporal ele está no artigo 231, quando diz que as terras efetivamente ocupadas pelos indígenas, naquela situação de promulgação da Constituição em 1988, terão que ser demarcadas. Porque no passado, tá certo, vai ter que demarcar muita coisa, vai ter que demarcar São Paulo, Morumbi, Itaquera, Guaianazes, Anhangabaú, Ibirapuera, que era tudo do cacique Tibiriçá, dos filhos, dos netos, ou das filhas dele, Cuiabá também, tá certo? Onde é que estão esses nomes indígenas? É porque era tudo indígena. Agora, se você for estabelecer hoje a necessidade de se corrigir as injustiças do passado com injustiças do presente, eu estava falando de Santa Catarina. São os avós de um amigo meu. Ele ainda está vivo, tem 90 anos. A senhora tem 80 e poucos anos. Eles têm uma pequena propriedade. É tão pequena a propriedade, Mauro, que eles são filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eles não são filiados ao Sindicato Patronal. O depoimento foi gravado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais dessa cidade de Santa Catarina. Esse casal recolheu uma família indígena que estava na beira da estrada com as crianças, levou para sua propriedade, alimentou, deu um pedaço de terra para cultivar, depois chega a FUNAI e fala para esses índios reivindicarem a terra dele como terra indígena. Isso é uma coisa criminosa, inaceitável. E o Supremo corrobora uma monstruosidade dessa, sem conhecer o que é o país. Já errou na Raposa Serra do Sol, quando um ministro do Supremo, sem ouvir um índio, sem ir uma única vez a Roraima, com uma canetada, resolve demarcar em área contínua, contrariando, inclusive, a vontade da maioria dos indígenas, que eu digo porque estive lá. Nessa época, escrevi um livro, alertei o presidente Lula que estavam cometendo um grave erro, escrevi um artigo no Estado de São Paulo apontando os erros do Supremo, e agora eles voltam a errar de novo, porque o principal conflito não vai ser aí na Amazônia não, nem no Mato Grosso, vai ser aqui no Sudeste, vai ser em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, tá certo? Porque aproveitadores, usando inclusive o sofrimento dos índios, vão criar uma confusão para dividir o país, para fragmentar, para desorientar. E à frente de tudo isso quem está? O Supremo Tribunal Federal do país, a Corte Constitucional da nação brasileira, funcionando como se fosse uma corte de causas, uma corte de ONGs. Isso aqui não é uma questão pessoal, que eu tenho amigos no Supremo, respeito todos eles. Eu não estou falando aqui de ministro do Supremo. Ministro do Supremo tem que ser tratado com respeito. Estou falando da instituição, da nação, que tem que ser submetida ao escrutínio da nação. Tá certo? Quando o presidente da República assume, e quando o deputado assume, eu jurei 6 vezes como deputado federal. O juramento é o seguinte: você jura obedecer à Constituição, defender a unidade e a integridade do país, e não dividir o país. O presidente da República e o deputado, ele jura obediência à Constituição. Não jura obediência ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como presidente da República e o Congresso, deve obediência à Constituição. A Constituição subordina todos.
Porque daqui a pouco o juramento do presidente vai ser: juro obedecer ao Supremo Tribunal Federal. O Congresso vai dizer: juro obedecer ao Supremo Tribunal Federal. Não, todos têm que obedecer à Constituição. É assim que eu acho. Ministro, o senhor falou, ao longo de toda essa conversa, a gente percebe o seguinte: existem situações em que o senhor, ainda que tenha uma formação de esquerda, que em alguns pontualmente diverge da esquerda e assume uma outra posição. O senhor falou na divisão, na unidade do país, etc. E a gente vive um momento politicamente, ideologicamente extremamente complicado, ruim para o país, a meu ver, esse extremismo, seja de esquerda, seja de direita, essa desunião, essa divisão com base no ódio, a atuação das pessoas defendendo este ou aquele pensamento, mas com base no ódio, na divisão. Não, você para lá, eu para cá. Como é que nós vamos resolver esse problema para que o Brasil consiga discutir temas como esse que o senhor coloca, com uma posição... claro que existem outras fundamentações que defendem o marco temporal, mas assim, quando é que nós vamos conseguir superar essa divergência que surgiu no país, até mesmo essa posição crítica em relação ao Supremo e que acaba também, de alguma maneira, afetando as instituições da democracia. Nós tivemos agora mesmo uma situação complicadíssima, a grande discussão hoje no Congresso Nacional, no Judiciário, etc., estão os atos de 8 de janeiro, com uma CPI, etc. A gente tem como superar essa dificuldade e olhar para o Brasil de uma outra maneira, de uma maneira que permita o desenvolvimento sustentável, que permita o respeito às pessoas que vivem nas florestas, que não são só os indígenas, mas que, ao mesmo tempo, garanta o meio ambiente saudável, porque a gente tem que entender que, no campo macro, a Amazônia, efetivamente, não é só um patrimônio brasileiro. Pelas questões climáticas, por tudo que ela representa, sob o ponto de vista ambiental, a Amazônia tem aí uma visão, uma importância mundial. Como é que o senhor se posiciona sobre essa questão ideológica e como é que o Brasil supera isso para seguir em frente? A Amazônia pode ter importância mundial, a soberania sobre a Amazônia não. A soberania sobre a Amazônia é estritamente brasileira, como a soberania da Califórnia e do Vale do Silício é americana, do Tibete é chinesa, da Sibéria é russa, e da Amazônia brasileira, a soberania é absolutamente brasileira, e essa soberania é inegociável e não pode ser flexibilizada. O Brasil tem condições de pacificar as relações e encontrar uma agenda de consenso para as forças políticas fundamentais? Tem, desde que pare de tentar resolver as suas divergências nas delegacias de polícia, nos tribunais, nas salas das CPIs, porque aqui no Brasil virou moda, tá certo? Você não discute o desafio de retomar o crescimento do país, você discute como destruir o seu adversário. Quando um está no governo, é para usar o governo para destruir quem está na oposição. E quando esse que está na oposição chega do governo, é para usar o governo para destruir aquele que ficou na oposição. E isso não tem futuro. Isso só leva o país a um processo de perda de energia em torno de uma agenda secundária. A agenda fundamental do Brasil é o país voltar a crescer, reduzir desigualdades e tolerar as diferenças políticas e ideológicas sem querer destruir quem pensa diferente, que é o que, infelizmente, está acontecendo no Brasil. E ninguém discute como resolver o problema. Uma parte quer criar despesa, quer resolver tudo criando despesa e criando imposto num país que não cresce. E a outra parte quer cortar despesa sem também ter uma agenda do crescimento. Ou o país tem uma agenda para voltar a crescer, ou ninguém vai resolver nada. Eu fui ministro de 4 pastas. Eu sei o seguinte: quando o país cresce, você tem dinheiro, não diria para tudo, mas para quase tudo.
Quando o país não cresce, não tem dinheiro para nada, não adianta. Então é o seguinte, vai cortar o quê se está tudo amarrado na Constituição? A melhor forma de você reduzir os gastos no Brasil, sabe qual é, Mauro? A melhor forma de você reduzir os gastos é o país voltar a crescer. Se você tem uma empresa que gasta 50% do que fatura, tá certo, com salário, você tem 3 alternativas para reduzir a despesa com salário. Demitir, tá certo, reduzir salário ou aumentar o faturamento. Se a sua empresa dobra o faturamento, ela vai reduzir em 50% o gasto do faturamento com folha de salário. Então, o Brasil, para reduzir a despesa pública, o caminho mais curto é voltar a crescer. Quando o país aumentar a receita, a participação da despesa nessa receita vai diminuir automaticamente. O que o país faz, infelizmente, é onde há uma fonte de receita, ele bloqueia, que é a agricultura, a pecuária, a agroindústria, a mineração. Tudo isso é fonte de receita imediata. Uma roça de soja vira dólar em 4 meses. Um frango que o Brasil exporta para 60 países vira dólar em 40 dias. O ouro tirado lá de uma reserva ou de um rio, ele vira ouro assim que sai de dentro do rio. Vira dólar, aliás, pode ser exportado, mas é exatamente isso que o governo bloqueia. E aí, sem atividade econômica, o governo não tem receita, tem que contingenciar. Pelo 3º mês consecutivo, a receita do governo caiu, isso é um mau sinal, ou seja, não vai ter recurso para o governo pagar as notas de empenho para fazer investimento. Essa é a situação que nós temos. Ministro, infelizmente, o nosso tempo já estourou, a conversa maravilhosa, com certeza a gente ficaria aí mais 1, 2 horas conversando e rendendo um debate bacana com as pessoas. Já fica desde agora o convite para ver se a gente agora no ano que vem volta a gravar de novo, volta a conversar para ter esse debate, para ver o que avançou, o que o Congresso está fazendo para mudar um pouco essa perspectiva, o que o próprio governo do presidente Lula vai fazer para ajustar. O senhor falou da questão do desenvolvimento econômico, que é fundamental para o país. E eu queria fazer uma última pergunta, pedir para o senhor responder com muita brevidade, que é o seguinte: o senhor se afastou da vida pública? O senhor não vai mais disputar a eleição? O senhor não vai mais para o Congresso? Porque lá é o fórum para ter esse tipo de debate, né, ministro? Mauro, eu me afastei dos mandatos e dos cargos, mas da política e do debate nacional não me afastei. Eu faço frequentemente palestras, debates no Brasil inteiro para públicos diferenciados, sindicato de trabalhador, estudante, empresário, classe média, advogado, engenheiro. Sempre estou falando para um público de muita diversidade no Brasil e sempre também dando as minhas entrevistas. Portanto, eu não estou afastado da vida pública nem da política. Eu estou afastado dos mandatos, estou afastado dos cargos, mas continuo presente no debate que é mais importante, que é o debate do futuro do meu país, da minha pátria e do meu povo. Ministro, obrigadíssimo, um grande abraço, obrigado por ter participado aqui da nossa Rede Pública com esse debate tão rico e tão importante. Suas considerações finais, por favor. Muito obrigado a você, Mauro, muito obrigado por me ouvir, muito obrigado ao Mato Grosso, eu tenho um carinho muito grande, visito Mato Grosso desde 1979, quando era da UNE, quando era reitor da Universidade Federal do Mato Grosso, o professor Gabriel Novis Neves. Fui aí muitas vezes como deputado, como ministro. Tenho parentes no Mato Grosso, minha família de agricultores que veio de Alagoas para o Paraná, na geada de 75 tomou o rumo do Mato Grosso, então é um estado pelo qual tenho muito carinho, e o futuro do Brasil está principalmente aí na fronteira oeste do Brasil, no Mato Grosso. O Mato Grosso terá um grande papel na redenção e no desenvolvimento do Brasil. Felicitações ao Mato Grosso, aos mato-grossenses e até breve, meu amigo Mauro. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Nossa República volta na próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa. E eu espero que você continue nos assistindo
pelo YouTube, pelo site Nossa República, pelas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, até a próxima semana.